Entre os diversos segmentos que vêm sendo prejudicados pela quarentena do coronavírus, o esporte é um dos mais afetados. Praticamente todos os campeonatos de todas as modalidades esportivas do mundo foram paralisados. Eu converso agora com o jornalista do Sistema Santa Cecília, Ted Sartori, para falar um pouco sobre essa questão e a expectativa da retomada. Boa tarde, Ted. Boa tarde, Gustavo, e a todos os amigos da Santa Cecília TV. Já são pelo menos 2 meses aí de paralisação nos campeonatos aqui do Brasil. Como é que está a conversa dos clubes com as federações e também com a Confederação Brasileira, né, para a retomada? Olha, a conversa com a CBF, né, a CBF inclusive promoveu uma videoconferência recentemente com as federações e estabeleceu como sugestão uma data de retomada que seria 17 de maio, dos estaduais. E por que uma sugestão? Não só porque a CBF não tem ingerência, mas também porque a situação, por exemplo, de Rio e São Paulo, que são os estados mais complicados em relação ao coronavírus, e que o cerco está cada vez mais forte, pode fazer com que isso seja prorrogado. Então, vai ter que se estudar uma situação para cada estado, né, Gustavo? E outra, né? São Paulo, por exemplo, se você levar em conta, São Paulo parou pouco tempo antes do final da primeira fase, com o Santo André como líder. Agora você imagina os 4 grandes de São Paulo negociando, eu não acredito que isso vá acontecer, decretar o Santo André campeão. Isso não vai acontecer. E se você imagina uma outra situação que também causaria polêmica, se um dos grandes estivesse na frente. Como ficariam os outros 3, se o Santos estivesse na frente, o São Paulo e os 3 restantes? Quer dizer, essa questão ela vai muito além do que a gente imagina inicialmente, porque tem a questão dos contratos dos jogadores que são feitos até o fim do campeonato, pelo menos nos clubes menores, né? Exatamente. Quem sofre muito com isso, por exemplo, é a Série A2, onde está a Portuguesa Santista, a Série A3, a última divisão, e tanto é que a Portuguesa Santista sofreu um desmonte, né? Porque não tem como manter, porque você não tem uma certeza que o campeonato vai continuar, e se vai continuar, quando vai continuar, e não tem renda, não tem verba, não tem para pagar essa despesa é complicado, porque os clubes são, principalmente os clubes menores, não que os grandes não sejam, mas os clubes menores são extremamente dependentes das cotas de televisão, via Federação Paulista, enfim. Isso complica tudo, e na Série A2, Série A3, última divisão, isso complica de vez. Portuguesa Santista que recentemente desligou boa parte dos jogadores e o técnico também, né? Como é que fica essa situação? O campeonato da Série A2 estava programado para começar quando? Então, da Série A2 ele estava para terminar, ele terminaria agora. Ele começou em janeiro, ele terminaria em meados de abril para maio. Quer dizer, os contratos geralmente são feitos com essa da última divisão seria agora abril para maio também. Quer dizer, onde está o Jabaquara, por exemplo, que é a última divisão. Quer dizer, não tem nem como você montar um time pensando em começar o campeonato e nem como manter um time pensando em terminar o campeonato, porque você não sabe quando vai terminar. Falar de reabertura sem público nesse momento, dentro desse cenário em que muitos times já se desmobilizaram completamente, é complicado também, né? É muito complicado. Talvez funcionasse para a elite do campeonato, mas mesmo assim, você imagina jogos decisivos sem público, um jogo, por exemplo, o Paulistão ainda faltavam 2 rodadas para terminar a primeira fase. Você tem quartas de final, semifinal, final. Você imagina uma final sem público? Fazer uma final sem público? Que coisa estranha. Muito estranho. Não tem muito né? sentido um clássico qualquer, que fosse com um clube grande e um clube menor. Quer dizer, não tem muito sentido. A alma de um jogo mata-mata, e de qualquer jogo, né, é a torcida no estádio. Não teria muito sentido. Né? E outra questão aí também a gente tem que pensar nesse caso são os jogadores tendo que ir treinar. O jogo de futebol envolve contato físico, treinamento idem, né? Exatamente. E você vai voltar para sua casa, vai colocar sua família em risco, você tem que sair de casa, voltar para o treinamento. E dentro disso, se a gente tem dúvida em que momento os campeonatos vão voltar, os treinos estão... 4 de maio é segunda-feira. Já tá previsto para voltar. O Santos, por exemplo, tem volta prevista para 4 de maio. Outros clubes têm retornos semelhantes. Só que os próprios clubes, ao mesmo tempo em que vão voltar a treinar, eles também são muito cautelosos nesse sentido da volta. Eles não querem nada de maneira rápida, justamente por conta desses riscos todos. Né? Eles querem uma volta, lógico, né? Um dia vai ter que voltar, não tem jeito. Mas uma volta gradual, né? Que não prejudique ninguém. Alguns países europeus e asiáticos que foram afetados antes do Brasil pela epidemia do coronavírus ainda não retomaram os campeonatos. Como é que está o cenário
panorama do coronavírus e do futebol na Europa e na Ásia. Na Ásia, a China e Japão são os exemplos mais representativos, eles estão ainda tateando esse cenário, né? Ainda estão voltando, ainda estão começando a pensar nisso. E a Europa, principalmente os grandes países da Europa, por exemplo, a Alemanha deve discutir a situação até 9 de maio. Tem uma situação ainda discutível. A Espanha é uma que volta a treinar dia 4 de maio, segunda-feira, como a Itália, só que treinamentos individuais. E só no dia 18, tanto a Itália quanto a Espanha, aí voltam os treinamentos em grupo. E sendo que na Itália há uma observação de pequenos grupos, quer dizer, que também poderia valer para a Espanha, porque são casos, a incidência de coronavírus nesses dois países é muito grande, são os dois maiores aí, Sim. Itália e Espanha, né, pelo menos pela ordem que foi estabelecida ao longo do tempo. Na Europa são os dois mais afetados, né? Os Estados Unidos já ultrapassaram todo mundo em todos os quesitos, mas... Exatamente, mas nesse caso, realmente não. Na França, há uma situação ainda mais longa, porque a previsão é que não tem atividades esportivas até setembro. Quer dizer, então eles já trabalham com a ideia de não terminar a liga, mas a própria liga ainda não sabe o que vai fazer. A Holanda, por exemplo, cancelou o campeonato em definitivo. Acabou, né? Decidiu, houve uma decisão por parte do governo, houve uma decisão por parte da liga, acabou. Cá entre nós, talvez seja a decisão mais sensata a ser feita. Porque vai faltar data, vai ocasionar uma série de problemas com outros campeonatos, que, diferente do Brasil, você tem vários campeonatos ao mesmo tempo. Na Europa também, mas as datas são melhor administradas. Você tem a Inglaterra, por exemplo, a Premier League ainda não sabe o que vai fazer. Eles trabalham com um período de 8 de junho a 27 de julho para finalizar o campeonato local. E a Liga dos Campeões também trabalha com datas semelhantes, né, em julho, para finalizar. E até havia uma dúvida, porque o Paris Saint-Germain ele está na fase de mata-mata. Aí pensa, mas como é que vai fazer? Né? Não pode jogar na França, onde vai jogar? Mas o Paris Saint-Germain, até por essa condição global que ele possui, como outros clubes, como o Real Madrid e outros grandes clubes da Europa, de poderem jogar em outro país sem nenhum problema, com torcida à vontade, não digo, porque talvez não seja o caso, mas eles já se comprometeram a jogar em outros locais, que não a França, né, que pudessem abrigá-los, para concluir essa fase final da Liga dos Campeões. Assim, aí não sei como fariam os outros clubes, né? Essa é a dúvida. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. A FIFA, o diretor da FIFA disse recentemente, aconselhou, né? Eles não têm poder de decisão veto, sobre que o futebol só fosse retomado a partir de setembro. As confederações nacionais não são obrigadas a respeitar esse pedido da FIFA. Exatamente, o diretor médico da FIFA trabalhou com essa data de setembro, que até inclusive coincide com essa data da França, né? E, Gustavo, pensando no bem-estar dos jogadores, pensando no bem-estar dos torcedores, de quem acompanha e gosta de futebol, todo mundo quer o futebol de volta, claro que quer. O próprio presidente Jair Bolsonaro já demonstrou isso em termos de Brasil, quer que o futebol volte. Mas não adianta voltar de uma forma ainda cercado de incertezas, Exato, sem público. Imagina voltar e ter que ser cancelado logo depois. Exatamente. Ainda, né? A pandemia de coronavírus, você imagina um pico, daqui a pouco já se projeta um pico ainda maior na sequência. Quer dizer, você não sabe quando isso vai cair, mas é bem isso que você falou. Já imagina, você começa o campeonato e por qualquer motivo você tem que cancelá-lo ou interrompê-lo por causa de um pico, do aumento do pico da pandemia de coronavírus. Inclusive entre os próprios jogadores. Nada impede que jogadores dos clubes peguem a doença, né? Exatamente. Enfim, é um grande problema. O problema. contato ali é direto. É fato que ninguém estava preparado para uma situação como essa, né? Não existe preparação. Plano de contingência para uma situação como essa. Isso é uma situação inédita, né? Estamos aprendendo aí. Os campeonatos em 1918, quando teve a gripe espanhola... ficaram 3 meses parados. O Campeonato Paulista, por exemplo, ficou 3 meses parado. É isso aí. Fórmula 1 também já paralisou, teve algumas corridas canceladas, o Grande Prêmio de Mônaco, Sim. que nunca tinha deixado de ser disputado desde que começou o campeonato em 1950, estaria na 70ª edição, cancelado esse ano, e a expectativa da categoria é voltar aí nos próximos meses, também sem torcida. Exatamente. O da França, inclusive, foi cancelado recentemente, né? E a ideia é que volte em julho, no período de 3 a 5 de julho, né?
e na Áustria, no circuito de Spielberg. Spielberg, que não tem nada a ver com o com o Steven. Com o Steven. Senão seria o circuito de Steven, né? Mas brincadeiras à parte, a ideia da FIA é concluir o campeonato até dezembro. Encerrar, inclusive, com a prova no Bahrein, né, no Golfo, para terminar a temporada. Mas se for como a MotoGP, que a cada dia a gente vê uma notícia de um cancelamento de corrida, do jeito que a coisa vai, não sei quantas provas sobrarão para a Fórmula 1. Né? Eles estavam falando entre 15 e 18 provas. Falaram isso. É duro de acreditar com o tempo que falta, né, e com os problemas que existem. É isso aí. Vamos ver como é que fica a situação, né? Vamos torcer pelo melhor e para que as decisões sejam tomadas com responsabilidade também, né? Obrigado, Ted, pela participação, a sua estreia aqui no Live Santa Portal. É verdade. Espero ter você outras vezes aqui. Foi obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. É isso aí. O Live Santa Portal vai para um rápido intervalo. A gente volta já.